saúdo todos com a paz do Senhor Jesus, especialmente as nossas crianças, intermediários e adolescentes do grupo de acessibilidade que estão participando desse seminário de março de 2026, cujo tema é O Espírito do Senhor vem sobre mim. Eu quero convidar você agora para nós começarmos o nosso seminário fazendo um clamor pelo poder do sangue de Jesus. E assim que acabarmos de clamar, nós vamos então fazer uma oração pelas crianças, intermediários e adolescentes do grupo de acessibilidade. Feche os seus olhos agora e vamos orar juntos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós te pedimos, Senhor Deus, a tua bênção para professores, para as crianças, intermediários, adolescentes, para os pais, para que todos possam aprender neste seminário algo precioso para as suas vidas. Que todas as crianças, intermediários e adolescentes possam entender sobre o Espírito do Senhor vindo sobre nós. Nos dá assim a tua bênção, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos orar por você que está participando desse seminário. Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor uma bênção. Senhor Deus, nosso Pai, também te pedimos que a tua mão seja estendida sobre esta criança, este intermediário, este adolescente que estão participando conosco deste seminário, Senhor. Que eles sejam totalmente abençoados. Usa cada um com o teu poder, derrama do teu Espírito sobre eles. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, que alegria estarmos mais uma vez, não é, num seminário onde nós podemos aprender mais do Senhor Jesus. E neste momento agora nós vamos cantar um louvor e aonde cada uma criança, cada um intermediário, adolescente vai poder colocar diante do Senhor aquilo que tem no seu coraçãozinho. É um momento em que estaremos louvando ao Senhor com o louvor Estou Aqui para Confessar. Aleluias! Como é bom, não é, cantarmos louvor e nos sentir nos braços do Senhor. É assim, não é, que cada um de nós nos sentimos na direção do Espírito Santo e para onde, não é, o Espírito Santo nos mandar, assim estaremos. E nós agora cantaremos um louvor que fala sobre isso, como uma folha ao vento. Yeah.
Glória a Deus, que maravilha! Podemos cantar, sermos guiados pelo Espírito Santo. E também iremos cantar agora o louvor que fala assim: cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, um período de louvor abençoado que nós podemos participar agora. Como é bom louvar a Deus. Agora, nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Neste seminário, cujo tema é o Espírito do Senhor vem sobre mim, vamos ter nessa primeira aula sobre a atitude de Miriam. Vamos aprender um pouco sobre a atitude de Miriam. Para isso, nós vamos abrir a palavra do Senhor, a nossa Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 4, que diz: E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Para nós entendermos melhor sobre o que esse versículo nos traz, iremos voltar um pouco à história desse versículo. O povo de Israel, nesse período, estava vivendo cativo como escravos na terra do Egito. E quem governava lá era Faraó. E nessa terra do Egito, as pessoas faziam coisas que não agradavam a Deus. Elas eram desobedientes à palavra do Senhor. E durante esse período aqui, houve um decreto de Faraó, que toda criança que fosse menino não poderia viver mais. Ou seja, todo bebê que nascesse menino seria morto. Porém, uma família, em especial, escondeu o seu bebê. E esse bebê era Moisés. E a família de Moisés confiou em Deus. E durante 3 meses, a família dele cuidou dele assim. Porém, Moisés com 3 meses já não era mais possível escondê-lo. Então colocaram Moisés em um cesto de juncos, betumado por dentro e por fora, para que não entrasse água, e deixaram o cesto no rio entre os juncos. E agora sim, voltando para o texto em que nós lemos, a irmã do menino, Miriam, ficou observando Moisés de longe, para saber o que ia acontecer com ele. Quando a filha de Faraó estava andando à beira do rio, ela quis ficar com o bebê, ela encontrou o bebê. E Miriam, que estava atenta olhando, cheia do Espírito Santo, rapidamente se aproximou e perguntou se ela queria ajuda para cuidar do bebê, porque ela conhecia uma mulher do povo de Deus que podia criar o menino. Quando a filha de Faraó aceitou a proposta de Miriam, Miriam foi correndo chamar sua mãe, que era a mãe de Moisés. Olha que bênção! E assim Moisés pôde ser cuidado pela sua mãe. Moisés teve o privilégio de ouvir a palavra do Senhor desde pequeno. Olha que bênção que nós aprendemos hoje. Miriam foi obediente e em sua atitude simples, ao nosso ver, que salvou a vida de seu irmão, um servo que mais tarde seria um homem usado por Deus para libertar o povo do Egito. Miriam foi obediente, ouviu os ensinos de seus pais e confiou em Deus. Deus quer que sejamos como Miriam, obedientes, cheios do Espírito Santo e com atitudes de servos. Mesmo pequenos, devemos ser obedientes a Deus, cuidarmos da nossa salvação e sermos sensíveis em ouvir a voz do Espírito Santo, para quando Jesus voltar, ouvirmos o nosso nome e sermos arrebatados e morarmos para sempre com o nosso Deus. A paz do Senhor. Quero ser fiel a ti, Jesus, fazer
que bom estarmos de volta e sentirmos, não é, esta comunhão com o Senhor, podemos falar com o Senhor. Nós agora vamos cantar um louvor que fala assim: eu clamo, eu oro. Glória a Deus, quando cada um, não é, cada um de nós, vocês, crianças, não é, pode estar ali orando ao Senhor e caminhando na presença do Senhor. Por isso nós vamos cantar agora um louvor que fala assim: andai na minha presença. Aleluias, glória a Deus, podermos cantar com alegria ao Senhor. E nós estamos, não é, num seminário falando de Jesus e nós estamos atentos à volta do Senhor Jesus. Nós vamos cantar um louvor agora que fala sobre isso. Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus
a paz do Senhor, mais um período de louvor maravilhoso que pudemos participar, não é mesmo? Bom é louvar ao nosso Deus o tempo todo. Agora, nessa segunda aula, nós vamos falar sobre a atitude de outro servo do Senhor, a atitude de Daniel. E para isso, iremos ler o texto que está em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aqui, nós vamos voltar um pouquinho na história também. Daniel e seus amigos estavam vivendo os cativos na Babilônia, um lugar que haviam pessoas que desobedeciam a Deus, que serviam a deuses de mentira. Porém, Daniel e seus amigos, eles eram os servos de Deus e serviam nesse reino aqui. Trabalhavam ali juntos com seus amigos ali e nesse reino, mesmo com essas abominações, continuaram servindo somente a Deus e não se contaminaram com as coisas do reino de Babilônia. Que bênção, não é mesmo? E em um período foi oferecido um banquete a todos do reino. E esse banquete foi ofertado aos deuses de mentira. Todo o povo de Babilônia poderia comer desse alimento. Porém, Daniel e seus amigos, cheios do Espírito Santo, falaram que não iriam se alimentar daquela comida. Daniel aqui, crianças, escolheu obedecer a Deus. E Daniel foi e conversou com o copeiro do rei, que foi o texto que nós lemos, né? E de verduras e legumes e água no período de 10 dias. Então ele conversa aqui com o copeiro. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias com legumes para comer e água para beber. E durante esse período, Daniel e seus 3 amigos comeram somente água e legumes. No final desses 10 dias, vamos ver como é que estavam todos? Esses aqui eram os que comeram a comida do rei. E esses aqui eram Daniel e seus amigos que comeram somente o que pediram para o copeiro: água, verduras e legumes. Ou seja, Daniel e seus 3 amigos estavam mais fortes e mais inteligentes do que os outros que comeram a comida do rei. Glória a Deus, que bênção, né? Como é bom sermos obedientes a Deus. E hoje em dia também somos alvos de coisas que querem nos afastar de Deus. Mentiras, brigas, desobediência. E nós temos que estar, meus queridos irmãos, cheios do Espírito Santo, para que assim Ele possa nos ajudar, ensinar e dar forças para fazermos sempre a boa escolha, que é ser servos de Deus, obedientes, e assim muito em breve iremos ouvir o nosso nome e vamos morar no céu para sempre, viver uma eternidade com Deus. Aleluia! A paz do Senhor. O Espírito do Senhor vem sobre mim. O Espírito do Senhor vem sobre mim. O Espírito de sabedoria e de inteligência. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do Senhor vem sobre mim. Nada temerei, pronto estarei, pois o Espírito do Senhor vem sobre mim. Maranata, Jesus ora vem, Senhor Jesus. Com o Espírito do Senhor eu subirei, subirei. Com o Espírito do Senhor eu subirei, subirei. Com o Espírito do Senhor eu subirei. E assim estamos chegando ao final do nosso seminário. Você aprendeu sobre Miriam, você aprendeu sobre Daniel,
Você já pediu para o Espírito do Senhor também vir sobre a sua vida? Nós queremos agradecer muito a todos os que participaram, que aprenderam essa importante lição que o Espírito do Senhor nos deu neste seminário de 2026. Nós vamos então agora encerrar orando mais uma vez, pedindo uma grande bênção para todos que participaram, as crianças, os intermediários, os adolescentes do grupo de acessibilidade, os pais. Feche os seus olhos agora. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós te pedimos que a tua bênção seja estabelecida sobre a vida de todos que participaram deste seminário. Oramos, Senhor, para que o teu Espírito venha sobre os pais e os responsáveis. Oramos, Senhor, para que o teu Espírito venha sobre as crianças, intermediários e adolescentes do grupo de acessibilidade. Cuida de todos, meu Pai. Nós sabemos que tu és um Deus amoroso. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos que participaram deste seminário, desde agora e para sempre. Amém. Encerrando esse seminário, eu ainda quero deixar para você o número 0800 707 3076. Eu vou repetir, 0800 707 3076. Se você quiser uma oração, você pode ligar agora, qualquer horário que for, haverá um pastor para atender do outro lado da linha, para saber qual o seu motivo de oração e para orar por você. Até mesmo se você quiser um aconselhamento, também os nossos pastores estão prontos para atender e ajudar você naquilo que for necessário. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.